E aí, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. A gente segue trabalhando aqui de casa, né, para tentar, mesmo que distante, a gente possa se conectar aí, passando algumas informações para vocês, trazendo alguns conhecimentos. E aí, a ideia na aula de hoje, na minha conversa de hoje, eu queria conversar com a galera do primeiro ano. A gente vinha conversando aí nas nossas aulas um pouco sobre a questão das progressões aritméticas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A gente vai falar sobre PA, vamos relembrar algumas coisas, vamos relembrar o que é uma PA, vamos relembrar um pouquinho sobre as principais fórmulas que a gente vai precisar, que é a fórmula do termo geral, a soma de todos os termos, e vamos também tentar, dentro do possível, resolver algumas questões. Tudo bem? Então, cola aí comigo na tela, fica ligado, pega logo o caderno para anotar algumas informações, porque logo mais também vai para você aí uma bateria de exercícios, onde você vai poder exercitar aquilo que a gente vai conversar hoje. Meninos, como eu já havia dito, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre progressão aritmética. Claro, tudo dentro do que a gente já havia falado. E aí eu vou começar aí relembrando para vocês o que é uma PA, que é o que a gente chama de progressão aritmética, como a gente costuma falar. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica onde qualquer termo, a partir do segundo, ele pode ser obtido pela soma do termo imediatamente anterior com um valor constante, denominado razão da PA. Ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos ela é constante e ela é igual à razão da PA. O que eu quero te dizer com isso? Que em qualquer PA, se você pegar um termo qualquer, subtrair do termo anterior, você vai encontrar um valor constante. Por exemplo, se eu pegar o termo A4, você já sabe, a gente já conversou sobre isso em sala de aula. O termo A4 é o termo que está na posição 4. Se eu pegar o termo que está na posição 4, subtrair do termo que está anterior a ele, ou seja, o A3, esse valor é exatamente igual. Se eu pegar o termo A3, o termo que está na terceira posição, subtrair do termo A2, que é quem vem imediatamente anterior a ele, também é igual. Ou seja, qualquer que seja o termo, se eu pegar ele e subtrair do termo anterior a ele, eu vou encontrar um valor constante. Esse valor constante é o que nós chamamos de razão da PA, certo? Então, para te definir a razão, é só pegar um termo e subtrair do anterior. É importante a gente ressaltar que PA é uma sequência numérica, porque existem outros tipos de sequência, não somente numérica. Existem sequência, por exemplo, que pode ser uma sequência de figuras, uma sequência de imagens, que praticamente é a mesma coisa. Porém, para CPA é uma sequência numérica, onde a diferença entre um termo e um seu anterior, o termo que vem anterior a ele, ela é exatamente igual, é um valor constante, independente de qual seja o termo aí. Então, essa é a definição de PA. Beleza? Quanto à razão, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre ela, mas olha alguns exemplos aqui de progressões aritméticas. Meninos, na letra A eu te dou um exemplo da seguinte PA. 1, 3, 5 e 7. Esses são os termos da minha PA. Essa PA ela é finita. Por que ela é finita? Porque ela tem fim. Eu sei quem é o primeiro e eu sei quem é o último termo dessa PA. Ela é uma PA de 4 termos, por isso ali está na sua tela aí o n igual a 4, onde o primeiro termo, o termo A1, é 1. E a razão dessa PA é quanto? Olha, observa comigo. Se eu pegar o termo que está na segunda posição, subtrair de quem vem antes dele, 3 menos 1, esse valor é exatamente igual se eu pegar o 5, subtrair de quem vem antes dele, 5 menos 3. Se eu pegar o 7, subtrair de quem vem antes dele, que é o 5. Ou seja, a razão aí ela é 2 e ela é constante. Logo, esse exemplo aí, de fato, ele se trata de uma PA. Na letra B, eu te dou uma outra PA. A diferença é que agora a gente tem uma PA infinita. Percebe comigo bem aqui? Ó? Os termos são menos 3, menos 7 e menos 11. Ela é uma PA infinita, onde o primeiro termo é o A1, obviamente é menos 3. E a razão dessa PA, professor? A razão dessa PA é só você pegar o menos 7 menos o menos 3, por isso o parêntese aqui. Se você for efetuar essa operação, menos com menos vai dar mais. Menos 7 mais 3 vai dar menos 4. Se você pegar o menos 11, menos 7, o termo anterior a ele, de novo parênteses, porque precisa fazer aqui o jogo de sinal, né? Menos com menos mais, menos 11.
mais 7, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, e aí vai dar menos 4. Então, essa PA aqui ela tem razão menos 4. Você pode observar a seguinte situação aqui. Aqui no primeiro exemplo que eu te dei, uma PA finita, ok, e a razão dela era 2. A gente tem um valor positivo para a razão. Se tu for aqui para a letra B, o segundo exemplo que eu te dei, uma PA infinita, tudo bem, onde a razão ela é negativa. A gente vai concluir algumas coisas que é possível a partir da razão de uma PA. Vamos dar uma olhada na próxima tela aí. Eu vou classificar uma PA exatamente de acordo com a razão. Existem 3 casos aí. Primeiro, se a razão for positiva, a PA ela é crescente, certo? Sempre que você puder observar que a razão da PA ela é positiva, a gente está falando de uma PA crescente, certo? Se por um acaso você perceber que a razão ela é zero, sempre se eu pegar um termo, subtrair do anterior, independente de qual seja o termo aí, a razão deu zero, isso é porque a PA ela é constante. Beleza? Isso quer dizer o quê, professor? Como é que é uma PA constante? É uma PA onde todos os termos eles são exatamente iguais. Por exemplo, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4 são PAs constantes. Agora, se por um acaso, como o exemplo anterior da letra B, onde a gente calculou a razão e a razão deu negativa, deu menor do que zero, isso significa dizer que a PA ela é decrescente. Vou voltar aqui para te observar, ó. Menos 3, menos 7, menos 11. Percebe que a PA está decrescendo, os termos estão ficando cada vez menores? Lembra que quanto mais distante o número está do zero, isso, se ele for negativo, menor ele é. Então, essa PA aqui ela está decrescendo. Isso se dá exatamente porque a razão ela é negativa. Então, meninos, razão positiva, PA crescente, como tu observa bem aqui. Razão negativa, PA decrescente, como você observa bem aqui. E o último caso, e o mais simples dele, se a razão for zero, é porque a PA ela é constante. Meus amores, eu quero chamar a tua atenção para essa primeira fórmula bem aqui. A gente já trabalhou com ela dentro da sala de aula, só vou relembrar ela. E a gente vai passar a aplicar ela e também a outra que eu vou te mostrar já já. Essa primeira fórmula, tu já está cansado de saber porque eu venho te falando isso em todas as nossas aulas, ela é a fórmula do termo geral. Ei, o que é a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral, ela serve para qualquer PA. Se for PA, essa fórmula ela vai se aplicar. Olha o que diz aqui na definição que eu coloquei na sua tela. Numa PA, desculpa, de razão R, ou seja, uma razão constante, e o primeiro termo A1 é conhecido o primeiro termo, podemos obter um termo qualquer, AN, ou seja, eu consigo obter qualquer que seja o termo que está em qualquer posição de qualquer PA através da seguinte relação. Isso é uma função, né? É uma função do primeiro grau. Então, PA e função do primeiro grau estão sempre juntinhos ali, caminham juntos. A gente tem o seguinte, ó, que o termo geral, o AN, qualquer que seja o termo, eu consigo definir a partir, ó, o A1, que é o primeiro termo da nossa PA, mais, abrir o parênteses aqui, a posição do termo que eu quero descobrir. Se eu quero achar o quinto termo, o meu N é 5. Se eu quero achar o 20º termo, o meu N é 20. Menos 1, tudo isso que está aqui entre parênteses, multiplicado pela razão. Repetindo, qualquer que seja o termo de qualquer PA, tem que ser igual ao primeiro termo, mais a posição do termo que você quer descobrir, menos 1, tudo isso multiplicado pela razão. Essa é a forma do termo geral. Eu sei que tu já sabe, a gente só está relembrando aí algumas coisinhas, porque a gente vai já aplicar ela em alguns exercícios que eu trouxe hoje para você. Meninos, uma outra fórmula que a gente também conversou em sala de aula e que nesse momento ela é importante também para os nossos exercícios, é a forma da soma de todos os termos de uma PA. É importante eu ressaltar para ti que essa fórmula tu só vai usar se você souber a quantidade de termos que você quer somar. Porque se tu observar comigo, a soma de n termos, esse n é exatamente a quantidade de termos que você vai somar. Por exemplo, se for uma PA infinita, tudo bem, você precisa delimitar. Pode ser uma PA infinita e eu vou somar 20 termos dela. Ok, vou somar do primeiro ao 20º. Pode ser uma PA infinita, eu vou somar 40 termos dela. Tudo bem, não tem problema.
Você só precisa delimitar aí quantos termos você vai somar. E como é que eu faço para somar, professor? Ou seja, a soma de n termos, a quantidade de termos que está somando, é igual ao primeiro termo mais o último termo que você está somando, o termo que está na última posição, multiplicado pela quantidade de termos, tudo dividido por 2. Então, é sempre o primeiro termo mais o último termo que você está somando. Essa soma precisa ser multiplicada pela quantidade de termos, tudo dividido por 2. Então, repetindo, primeiro termo mais o último termo, essa soma aí multiplicada pela quantidade de termos, tudo dividido por 2. Então, meus amores, grava essas duas fórmulas aí. Vou voltar aqui para te anotar no teu caderno a forma do termo geral. Já anotou? Vamos já usar ela, vamos aplicar essa fórmula. Essa é a fórmula do termo geral, serve para encontrar qualquer que seja o termo. Vamos lá para a segunda fórmula, vou te dar um tempinho também para anotar. A segunda fórmula é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Está aí aparecendo na sua tela. Anota ela e vamos aos exercícios, ok? Olha o primeiro exercício que eu trouxe aí para ti. É bem possível que a gente já tenha até resolvido esse exercício, não tem problema. Recordar é viver, né? É bom recordar. Sinal de que você sabe resolver porque você está aprendendo. Olha o que diz aí nessa questão. Até porque essa é uma aula de revisão, né? Então a gente vai rever algumas coisas que talvez já foram vistas. Olha o que diz aí. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Acompanhe aí comigo. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Ok. Em fevereiro, 34.500 passagens. Em março, 36 mil passagens. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, os meses que seguem. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Letra A, 38 mil passagens. Letra B, 40.500 passagens. Letra C, 43.400. Letra D, 42 mil. E letra E, 48 mil passagens. Então, vamos lá. Primeiro, vamos extrair o que a questão nos deu. Observe, ela disse que em janeiro, 33 mil passagens. Fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Eu já posso, a partir daí, como ela está dizendo que o padrão se mantém, eu vou constituir uma PA. Primeiro termo, 33 mil. Segundo termo, vai anotando aí, 34.500. Terceiro termo, 36 mil. Eu consigo também encontrar aí a minha razão. Olha só, eu vou usar a forma do termo geral, porque se tu observar, vou voltar aqui rapidinho. Se eu tomei janeiro como primeiro termo, julho, obviamente, se você contar comigo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, é o sétimo termo da minha PA. Então, o que é que ele quer que você descubra aí? Ele quer que você desenvolva, que você defina quem é o sétimo termo da sua PA. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral, que serve para definir qualquer que seja o termo que eu te mostrei ainda há pouco. Olha só, o A7, que é o termo que eu quero descobrir, é igual ao primeiro termo, já extraí lá do meu problema, 33 mil, mais a posição, esse N bem aqui, ó, é a posição do termo, logo 7 menos 1, multiplicado pela razão, que é quantos? Então, como é que você descobriu essa razão aí? A questão não veio claramente para você aí. Vou voltar aqui rapidinho. Eu peguei o 34.500, subtraí 33 mil. De 33 mil, desculpa, 1.500. Se você pegar 36 mil, subtrair 34.500, 1.500. Então, obviamente, que a razão ela é 1.500. Vamos resolver isso daí. O A7, primeiro, obviamente, não te esquece. Eu ainda vejo alguns erros desses. Eu acho que não lá no Leite, né? Talvez aluno de outra escola talvez cometa esse erro. Mas aqui não. 7 menos 1, 6. Resolve sempre o que está dentro dos parênteses, vezes 1.500. Sempre. Se tem uma soma e uma multiplicação, preferência aí é da multiplicação. 6 vezes 1.500, 9.000. E, por fim, 33 mil mais 9 mil, 42 mil. Alternativa correta aí, letra E. Logo, a gente pode concluir que serão vendidas 42 mil passagens no mês de julho do ano passado, que era o que a questão estava pedindo. Ok? Meus amores,
Qualquer dúvida você pode chamar aí pelo Facebook, pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram, que eu vou esclarecer qualquer dúvida sua com relação a essa aula. Ok, vamos lá então. Próxima questão. Acompanhe aí comigo, meu aluno. Diz o seguinte: usando-se um conta-gotas, um produto químico é misturado a uma quantidade de água da seguinte forma. A mistura é feita em intervalos regulares, sendo que no primeiro intervalo são colocadas 4 gotas e nos intervalos seguintes são colocadas 4 gotas mais a quantidade misturada no intervalo anterior. Ele já deu uma deixa aí para a gente de quem é a nossa razão, eu acho que tu já está ligado nisso. Sabendo que no último intervalo o número de gotas é 100, o total de gotas do produto misturado à água então vamos lá dar continuidade. Letra A, 1.300. Letra B, 1.100. Letra C, 1.600. Letra D, 900. E por fim, letra E, 1.200. Eu acho que já conseguiu extrair algumas coisas aí dessa questão. Não é uma questão muito complicada, porém, contudo, vamos resolvê-la. Vamos lá, resolução. Ei, seguindo os dados que a questão me deu, eu consegui aí extrair uma PA. Olha só, ele disse que no primeiro intervalo, bem aqui, ó, são colocadas 4 gotas. Ok, está aqui, A1, primeiro intervalo, 4 gotas. No intervalo seguinte, é sempre colocada a mesma quantidade de gotas, mais 4. 4 mais 4, 8. E assim sucessivamente, até chegar no último intervalo, que é 100 gotas. Ele pede o total de gotas do produto misturados à água. Meus amores, sempre, eu já te falei isso, que vier a palavrinha total numa questão de PA, ele está falando de soma. Ele quer que você faça a soma. Só que para você somar, tu tá ligado? Tá aqui a fórmula. Você precisa do primeiro termo, você precisa também do último termo. Ok, a gente tem o primeiro e a gente tem o último. Só que tu não sabe quantos termos tu estás somando. E aí a gente tem problema. Falta a gente definir aí a quantidade de termos dessa PA. Professor, como que eu faço isso agora? Vamos usar a fórmula do termo geral, que ela está aí para a gente usar. Ei, eu quero descobrir a posição do termo 100. É igual, o termo 100 é igual ao primeiro termo, ó, olha bem aqui, que é 4, mais a posição dele, eu não sei, é o n, é o x da tua questão aí, menos 1, tudo multiplicado pela razão, tu pode acompanhar aqui, e de acordo com a questão, a leitura dela, a razão ela é 4. Vamos resolver esse negócio aí, ó. Eu fiz de forma... professor, eu vou fazer distributiva aqui, chuveirinho, né? Como a gente costuma falar de sala de aula. Não tem problema, você pode fazer. O que foi que eu fiz? Eu peguei o 4, que estava positivo, passei lá para o outro lado, negativo. 100 menos 4, 96. E aqui esse 4 que está multiplicando, eu passei ele lá para o outro lado. 96 dividido para 4, igual a n menos 1. 96 dividido para 4, eu e você sabemos que é 24, dá para fazer de cabeça, né? E aí, o 1, subtraindo, ele vai lá para o outro lado, somando. 24 mais 1, 25. Logo, a posição do termo 100, ele está na 25ª posição. Agora sim a gente pode somar. Eu já sei quem é o primeiro, já sei quem é o último e também sei quantos termos eu estou somando. Vamos lá, vamos substituir a nossa forma. A soma, eu errei bem aqui, tá? Eu coloquei esse 100, na verdade era para ser um 25. Então, desconsidere isso bem aqui, tá? A soma dos 25 termos é igual ao primeiro termo, que é 4, mais o último termo, que é 100. Tudo isso multiplicado por 25 dividido por 2. 25 é a quantidade de termos. Inclusive, vou repetir, esse 100 aqui era para estar um 25, então corrija aí quando você estiver copiando. Vamos lá. De novo, né? E o erro se manteve. 4 mais 100. Primeiro soma, obviamente, 104 vezes 25, tudo dividido por 2. Bora lá. 104 vezes 25, 2.600, tudo dividido por 2. Professor, eu posso simplificar logo aqui? Pode. 104 dividido para 2, não tem problema nenhum. E aí, ó, 2.600 dividido por 2, 1.300. Logo, a soma
dos 25, isso aqui é um 25, tá? Esquece esse 100 aí, é igual a 1.300. Vou voltar aqui rapidinho para a gente poder marcar. A alternativa correta, letra A. Então, na aula de hoje, a gente pôde explanar um pouquinho sobre a ideia de PA. Eu espero que tu tenha conseguido acompanhar alguma coisa, ou até mesmo relembrar, porque a ideia desse momento é só fazer uma revisão, para a gente não ficar meio que sem estar se encontrando aí. E eu vou voltar. No nosso próximo encontro a gente dá continuidade, vamos tentar só resolver mais algumas questões e vamos ficar fera aí nessa parte de PA para quando a gente voltar poder fazer uma boa prova e conseguir aquele 10 que eu sei que vocês estão esperando. Então, olha só, como eu já falei, eu vou repetir, se por um acaso tiver alguma dúvida, pode me procurar, você já sabe onde me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, com certeza eu vou te responder. Tá bom? Um forte abraço a todos aí e se cuidem, nada de estar andando na rua, hein? Ficar em casa, esse é o momento.